Olá, seja bem-vindo à montagem do corpinho da boneca Alice. Eu vou utilizar um tecido listrado para fazer as perninhas. E eu sempre faço minhas bonecas forradas. Vou usar o percal mais fino, em cima e embaixo, e no meio o tecido de externo. Coloquei forro. E aqui se você for fazer com tecido listrado, lembre de igualar todas as listras, para depois prender com alfinete. Aí vou riscar assim, as perninhas uma de frente para a outra. E vou costurar em cima do risco, com retrocesso na abertura. No caso, as aberturas ficarão atrás da coxa. Isso aqui é o corpo, também vou usar forro. No meio, tecido pele, em cima e embaixo, o percal branco. É aquele percal mais fino, tá bom? Risquei o corpo, os braços, as pernas. Não, o corpo, os braços e a cabeça. Que a abertura, eu vou costurar tudo em cima do risco, deixando as aberturas com o retrocesso para não se abrir. Costurei tudo, recortei bem próximo ao risco, a costura. Aqui no dedinho eu fiz um pique entre o dedinho e a mão, né? E agora é só desvirar. Você não junta tudo assim não, na hora de desvirar. Você vai puxando aos pouquinhos assim, ó. Porque se juntar muito tecido, não vai conseguir desvirar. Aqui na mãozinha eu gosto de desvirar com o auxílio de uma pinça. E com a própria pinça eu vou ajeitar o dedinho. Tem que ser devagar aqui, para não estourar o dedo. Vou escorregando com a pinça. Pode ser com o palitinho também da madeira. Pronto, desvirei e vou desvirar todo o restante. Desvirar a cabeça. Você sempre lembre de olhar para entrar com o canudo bem no meio do tecido pele, tá? Você dá uma olhada. E agora é só ir ajeitando. Vou terminar de desvirar e já volto. Pronto, desvirei todas as partes. Aqui estão as aberturas. Dedinho. Agora eu vou colocar o enchimento utilizando essa ferramenta. Vou encher o corpinho. Tudo normal. Só vou mostrar aqui como é que enche a perna. Porque tem alguns detalhes. Vai ter o detalhe do joelho. Então, eu vou mostrar como encher. As outras partes do corpinho enche normalmente. Vai sempre colocando aos poucos, tá bom? As fibras. Não empurra muito, que é para não ficar nó. Senão vai ficar uns nó prós. E fica feio. Fica o corpinho da boneca cheio de caroço. Então, tem que ir sempre empurrando aos poucos, com paciência. Primeiro eu preencho a pontinha do pé. Depois o calcanhar. E também dou uma atenção ao tornozelo. Tem que ficar bem durinho. Você vai olhando, prestando bastante atenção para não estourar nada, não estourar ponto. E aqui é só ir colocando. Vou encher até chegar próximo ao joelho. Pronto, chegando aqui no joelhinho, eu paro e coloco um alfinete. Que é para o enchimento não subir. E o enchimento que eu irei colocar agora não descer.
Quando eu vejo que já está bem cheio, paro. Aí vou pegar a linha, vou alinhar a perninha assim para ela ficar reta. Aí venho com a linha por trás, aqui no joelho. Aí volto, deixo uma ponta sobrando, que é para amarrar depois. E faço mais outro ponto. Volto lá para trás. Enroscou aqui. Pronto. Agora eu pego as duas pontinhas, vou retirar essa agulha, pego as duas pontinhas, né? Que eu deixei sobrando e essa do final, faço uma laçada, aperto, faço outra. Você pode fazer mais uma também e corta. Cuidado para não cortar o nó. E assim ficou feita a divisão da perninha. E agora é só fechar a abertura com pontinhos invisíveis. Eu escondo o nozinho aqui por dentro, bem no meio da costura. Vou usar a linha branca. Eu junto. Aperto assim e vou fazendo o ponto invisível. E eu encerro esse ponto invisível fazendo pontinho atrás, bem no meio da costura, para arrematar. Aí, se acontecer com você o que aconteceu comigo, de ficar aparecendo os pontinhos da costura, porque eu costurei com linha branca, eu pego o lápis piloto e passo aqui em cima da linha. Na direção do risco preto. Vou fazendo isso em todos os risquinhos. Agora eu irei encher a cabeça. Cabeça é importante você encher primeiro as laterais. Eu aperto com o meu dedão aqui o meio, para não encher muito, e vou empurrando o enchimento para as laterais. Quando as laterais estão bem preenchidas, é que eu vou me preocupando um pouco com o meio. Mas o meu foco é preencher em volta da cabeça, que é para ficar bem lisinho, não ficar nada enrugado.
Agora é só fechar todas as aberturas. O pescoço e a cabeça eu fecho com pontinho grosseiro mesmo. Agora braço e perna tem que ser ponto invisível. Agora para prender os braços e as pernas eu vou usar a linha pipa 10. Vou igualar assim a perninha para marcar onde eu vou entrar e sair com a agulha. Vou marcar 1,5 cm para baixo, da costura de cima para baixo. Eu marco. E agora eu pego o agulhão com os 2 fios da linha pipa. Saio do outro lado, deixo uma ponta sobrando e volto. E agora eu vou entrar no corpo. Bem aqui na curvinha é onde eu vou entrar com a agulha. Você não entra na emenda da costura, não. Você entra mais para lá um pouco, tá bom? Que é para não forçar os pontinhos que costurou o corpo. Sai do outro lado, na mesma direção. Se você saiu mais para trás do corpo, então você entra na perna mais para trás. Entra, volta e agora entra mais para frente. Como eu saí mais para trás do corpinho, agora eu vou mais para frente. Saio lá do outro lado, vou ajustar tudo aqui, ver se está tudo organizado, né? Os fios. Agora eu vou pegar a pontinha que eu deixei sobrando no começo e vou amarrar as duas. E aqui eu tenho que ir organizando, apertando as perninhas, quadril e apertando a linha. Quando eu vejo que já está do jeito que eu quero, aí eu vou amarrar. Faço alguns nozinhos e retiro. Agora vamos aos bracinhos. Eu junto assim os dois e vou marcar. É muito importante que na hora que você for colocar os bracinhos, deixe a ponta de cima do braço alinhado com o ombro, que é para o braço não ficar mais alto do que o ombro. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a perna. Vou entrar, sair do outro lado, voltar, do mesmo jeito. Prontinho. Braços e pernas presas. Agora eu vou prender a cabeça. Já fechei a parte de cima da cabeça. Vou posicionar. Aí aqui é o momento que você olha a altura do pescoço. Normalmente eu deixo um dedo, botando um dedo para a ponta da cabeça, parte de cima da cabeça. Seguro com o meu dedão e vou começar a costurar com a linha pipa também. Faço um ponto, prendo no pescoço. Faço um ponto na cabeça, volto para o pescoço e vou fazendo isso de um lado, aí vou para o outro lado, fazendo um ponto de cada lado na cabeça e prendendo o pescoço. E sempre pressionando o pescoço contra a cabeça, que é para não ficar folgado. Se você quiser, você passa um pinguinho de cola, só um pinguinho, no pescoço para estabilizar a cabeça e facilitar para você na hora de prender, para a cabeça não ficar escorregando.
Pronto, depois que eu costuro a cabeça, eu vou colocar uma malha na parte de trás. Não é obrigatório, você coloca se quiser. Mas eu vou colocar que é para ficar mais elevado essa parte de trás da cabeça. Estou usando fio 30. Vou posicionar assim. Tem que ser um pouco mais para cima do que o queixo, tá? Não coloque mais para baixo, tem que ser mais para cima. Deixando o queixinho. Você olha daqui e vê as laterais da cabecinha dela, do queixo. E agora eu irei começar a fazer pontinhos de pontinho atrás. Mas pode ser uns pontinhos um pouco grandes e vai contornando toda a cabeça. Quando chega aqui no final, você pode deixar a linha sobrando. No meu caso, a linha ficou curta. Então, eu vou arrematar aqui. Depois eu coloco outra. Mas se você... Se isso não, agora eu corto o excesso da malha. É, se a sua linha deve, você deixa ela aqui pendurada para finalizar depois. E por essa pequena abertura que eu deixei aqui na altura do pescoço, da nuca, eu vou empurrando enchimento e vou modelando para que a parte de trás da cabeça fique do jeitinho que eu quero. Quando encerra, é só fechar essa abertura com alguns pontinhos. Eu gosto muito de fazer isso, que eu acho que fica mais bonito o acabamento da cabecinha dela na hora de colocar o cabelo. Mas não é obrigatório, você pode parar ali no pescoço e cabeça, sem fazer essa parte de trás, tá bom? E assim, ó, ficou cobertinha essa parte de trás e um pouquinho mais elevada, a cabeça fica mais modelada. E aqui encerra a parte do corpo e até a próxima. Tchau, tchau!